Amém. E eu gostaria de, nessa manhã, não estarei falando sobre uma mulher da Bíblia, mas o Espírito Santo me conduziu a estar falando sobre uma família, uma casa que recebeu a presença do Senhor, que abrigou a presença do Senhor. E por isso eles foram abençoados. Toda a casa, toda a família foi abençoada por abrigar, por atrair a presença do Senhor dentro dos seus lares. E por isso eu desejo que, assim como o Espírito Santo ministrou o meu coração, esteja ministrando também na tua vida nessa manhã. Vamos estar lendo então o texto de 2 Samuel 6, de 1 a 11. 2 Samuel 6, de 1 a 11. E esse texto você também pode encontrar em 1 Crônicas 3, de 1 a 14. Mas nós vamos estar usando o texto de 2 Samuel 6, de 1 a 11. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se a todo o povo que tinha consigo. Partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca do Senhor e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Vemos aqui nesse texto uma casa que abrigou a presença do Senhor. Porque naquela época, no Antigo Testamento, a arca do Senhor simbolizava a presença dele. Porque não havia ainda o Espírito Santo, Jesus não havia vindo à terra. Então, nem todos tinham acesso à presença de Deus. Por isso, a arca representava a presença. E aonde a arca estava, eles entendiam que a presença, que as bênçãos de Deus estavam fluindo sobre eles ali, através da arca. E essa arca, ela havia ficado durante uma guerra que houve entre o povo de Deus e os filisteus ganharam essa guerra. Por quê? Porque os filhos de Eli acabaram levando a arca para o meio da batalha sem pedir a Deus, perguntar a Deus se deveriam levar a arca da aliança no meio da batalha. Mas eles levaram aquela arca e quando chegou ali no meio da batalha, eles perderam a batalha. E os filisteus ganharam aquela guerra. Então os filisteus levaram a arca do Senhor para a terra deles. Porque era assim, quando um povo ganhava a guerra contra outro povo, eles levavam seus deuses, a sua adoração, para tirar a força daquele povo. E então a Bíblia diz que a arca do Senhor ficou entre os filisteus durante 7 meses. Só que, por conta de desobediência, Deus amaldiçoou os filisteus. E por isso os filisteus ficaram com medo e resolveram devolver a arca do Senhor para o povo de Deus novamente. E devolvendo aquela arca, logo que o povo de Deus viu que a arca estava voltando, eles tentaram devolver da forma certa, da melhor forma, para que eles não continuassem tendo a maldição que eles receberam, de doenças que eles receberam. O Deus deles foi destruído por conta da arca do Senhor que estava ali. Porque aonde a presença de Deus estava,
se tivessem deuses ou qualquer coisa que não fazia parte do Senhor, era destruído, porque Deus sempre mostrava o poder dele. Mas então a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Interessante que durante esse tempo houve o reinado do rei Saul, e o rei Saul nunca se importou e nunca se preocupou em trazer a presença do Senhor, que afinal a arca representava essa presença. Nunca se preocupou em trazer a arca do Senhor para o meio do povo. Mas quando Davi foi colocado como rei, se levantou como rei, Deus então colocou ele como rei, ele se preocupou com isso. E ele resolveu: eu preciso trazer a Arca da Aliança, eu preciso construir um tabernáculo, um lugar onde a presença do Senhor esteja no nosso meio. E ele se alegrou e ele festejou. Só que eles não pensaram que para trazer a arca eles precisavam trazer do jeito certo, da forma que Deus havia mostrado para Moisés. Porque lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava com o povo no deserto, ele subiu ao monte. E os dias que ele ficou no monte, o Senhor mostrou para ele toda a forma que ele deveria construir o tabernáculo e como deveria construir também a arca e quem deveria carregar a arca. Quem deveria carregar a arca eram os levitas e levar pelas alças que tinham na arca sem colocar a mão na arca, porque eles não poderiam colocar a mão na arca. E nós vemos aqui no texto que Uzá foi colocar a mão na arca e ele morreu, porque eles carregaram também a arca num carro de boi. E aquilo estava totalmente errado perante as leis de Deus. Nós hoje podemos olhar isso e achar, gente, mas Deus era tão mau. Não, se colocarmos, trazermos isso para os nossos dias, são coisas pequenas que nós às vezes não obedecemos ao Senhor, direcionamentos que o Senhor nos dá e que nós não seguimos esses direcionamentos e por conta disso nós vivemos consequências das nossas vidas, do pecado, da desobediência. E então, aquela família de Abinadab, com certeza eles eram levitas e eles eram pessoas separadas para cuidar da arca da presença do Senhor, da adoração. Eles deveriam saber a forma como deveria ser carregada a arca, não em carro de bois, e não deveria colocar a mão na arca, mas a desobediência fez com que esse homem Uzá fosse morto. Então Davi fica desesperado. E Davi fica com medo também. Meu Deus, como é que eu vou trazer então essa arca para cá, para o meio do povo, se Uzá morreu? E imaginem o desespero que houve. Mas então foi escolhido a casa desse homem, Obed-edom, para que a arca ficasse ali. E com certeza ele era levita e com certeza algo especial havia na vida desse homem, dessa família. Não foi à toa que Davi escolheu esse homem e essa família para guardarem a arca e a presença do Senhor. E a Bíblia diz que durante 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-edom, a sua casa, a sua família foi abençoada. Historiadores dizem que ele era pobre e se tornou rico. Pode ser rico até de bênçãos, não somente físicas, financeiras, mas também bênçãos espirituais. E eu imagino que quando a arca estava na casa dele, ele pode ter sentado à mesa com seus filhos, na hora da comida, na hora do almoço, na hora do café, e ele ali falando dos feitos do Senhor para sua casa. E falando: filhos, essa presença está na nossa casa, vamos valorizar a presença do Senhor, vamos guardar a presença do Senhor aqui. Eu imagino que ele começava ali a contar para a sua família dos feitos do Senhor, porque eu acredito que o povo deve ter esquecido de muitos mandamentos que o Senhor deve ter deixado e direcionamentos que o Senhor deve ter deixado sobre como adorar a Ele, sobre como cuidar da presença dEle. Mas o tempo se passou e aquela arca ficou tanto tempo longe do povo que o povo deve ter se esquecido. Então, quando nós dentro da nossa casa paramos de falar sobre a presença do Senhor, paramos de ensinar aos nossos filhos, paramos de abrir a nossa Bíblia para contar aquilo que o Senhor tem feito, nós nos esquecemos dos mandamentos, nós vamos nos esquecendo dos direcionamentos que o Senhor tem deixado para nós. E nós vemos vários problemas aí nesse texto, nessa situação. Primeiro, a desobediência. Por quê?
Porque Davi desobedeceu, ele deveria saber a forma certa em que Deus havia conduzido para cuidar da presença dele, para cuidar da arca que representava ele ali no meio do povo. Mas ele não se lembrou disso, de repente pode ter esquecido também. Uzá, que era um levita, Aiô, que eram levitas, eles é que tinham esse papel. E eles erraram, e eles não se preocuparam, e eles foram arrogantes em achar que poderiam carregar a presença do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vemos um desleixo, uma falta de cuidado com a presença do Senhor, e falta de respeito com as coisas de Deus, e com os direcionamentos e instruções que Deus deixou para eles. Deus deu aquelas instruções para Moisés, e eles deveriam ter se lembrado disso. Então, as instruções que o Senhor nos dá na palavra de Deus são ensinamentos que precisam ser lembrados todos os dias na nossa casa. Quantas vezes você tem se assentado à mesa com a sua família? Ou quantas vezes você tem sentado em um cantinho na tua casa para conversar, para falar das coisas de Deus, quando muitas vezes nós trocamos esses momentos tão maravilhosos para falarmos de coisas qualquer que muitas vezes não abençoam o nosso lar, para falarmos palavras de maldição, para falarmos da vida dos outros, para não abençoar e sim amaldiçoar a nossa casa, trazermos sementes de discórdia dentro do nosso lar. Mas desde esse tempo, a desobediência é igual a que nós vivemos hoje em dia. Muitas vezes nós não temos o cuidado e o zelo com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E então a desobediência e o desleixo em fazer as coisas de acordo com a direção de Deus trouxe sérias consequências para Uzá e para Davi, que deveria ser o responsável pelo acontecido na vida daquele homem e aquela destruição que houve ali. Todos ficaram assustados com aquilo e de repente começaram a ter medo da presença de Deus. Meu Deus, mas e agora? Eu acredito que outros tiveram medo também de receber a arca dentro da sua casa. Mas Obed-edom não teve medo, porque com certeza ele conhecia quem era Deus. Com certeza ele ouvia dos feitos de Deus desde pequeno e ele também falava dos feitos de Deus dentro do seu lar, dentro da sua família. Então ele não tinha o que temer, mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui algumas coisas que nós podemos aprender com esse texto. A primeira coisa é a seguinte: não basta ter boas intenções, é preciso obedecer. Ou ao olhar para esse texto, a gente pode pensar, nossa, mas Uzá, esse homem que morreu porque colocou a mão na arca, ele teve boas intenções, por que Deus deixou ele morrer? Mas, gente, a lei era assim naquela época. E ele deveria saber, porque ele era levita. E os levitas eram ensinados, eles sabiam o que eles tinham que fazer, como era o serviço deles, mas não houve obediência. E muitas vezes nós, ao tentarmos termos boas intenções, mas desobedecemos a Deus. Então, Deus não quer boas intenções, porque, irmãos, de boas intenções, como dizem, o inferno está cheio. Está cheio de gente no inferno com boas intenções, porque faltou obediência. Deus só quer uma coisa de nós mães, pais, de nós família: obediência ao Senhor. A obediência gera as bênçãos do Senhor dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente pode usar essa desculpa. Ah, mas houve boas intenções, mas precisa haver obediência. Deus quer obediência total das nossas vidas e do nosso coração. Se Ele conhecer o nosso coração e souber que você está totalmente entregue a Ele em obediência, as bênçãos do Senhor fluirão sobre a tua casa. E não foi à toa que aquele homem foi escolhido para guardar a presença do Senhor e para cuidar daquela presença dentro do lar dele. Porque, com certeza, Deus via nele um coração obediente. Obedecer aos mandamentos e não fazer as coisas do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Quantas vezes a gente está fazendo as coisas do nosso jeito, mães? A gente acha que está fazendo do jeito certo, mas é do nosso, não é do jeito do Senhor. Não é da forma que o Senhor deseja. Mas pergunte a Ele: Senhor, de que forma o Senhor
quer que eu haja dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha família. Peça a Ele essa direção, porque Ele te dará. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode fluir o sobrenatural sobre a tua casa. Mas Ele exige a obediência dos nossos corações. Ele exige o nosso posicionamento. Ele exige o amor aos seus mandamentos, para que as bênçãos dele fluam sobre nós e fazermos as coisas do jeito que Ele deseja, não do jeito que nós queremos. Às vezes também a gente acha que está fazendo as coisas do jeito de Deus, mas não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. E a gente ainda coloca o nome de Deus no meio. Mas coloque os seus joelhos no chão e pergunte: Senhor, eu estou fazendo as coisas do jeito que o Senhor deseja? Porque eu tenho certeza que Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar, para que você seja uma mãe abençoada, para que você abençoe a sua casa, a sua família, você seja um pai abençoado, você seja um filho abençoado, e as bênçãos do Senhor fluam através da tua vida. Amém? E a segunda coisa, zelo pela presença. É preciso ter zelo pela presença de Deus. Hoje nós não temos a Arca da Aliança. Porque se a arca tivesse ficado até hoje, o povo iria usá-la como amuleto, né? Idolatria. Por isso que ela desapareceu, eu acredito. Mas a presença de Deus está em nós. Por quê? Jesus veio a esse mundo, morreu, se entregou, o véu se rasgou e o Espírito Santo desceu. E hoje nós todos somos sacerdotes que carregamos a presença dele. E por isso precisamos mais ainda zelar por essa presença que está em nós. Porque aonde você vai, essa presença está em você. Você é o altar de adoração. Então, que altar você tem erguido dentro da sua casa? Quando você senta à mesa com a sua família? Que altar você tem erguido quando você se senta no sofá ou na sala para conversar, para ligar a televisão da tua casa? Porque nas mínimas coisas nós permitimos que o mal entre dentro do nosso lar. E se o mal entrar no nosso lar, não tem como as bênçãos do Senhor fluir. Mas nós precisamos zelar pela presença que nós carregamos, porque o Espírito Santo está ali morando na nossa casa. Mas se nós não zelarmos, não dermos lugar para Ele trabalhar, para Ele agir, Ele não vai ter o que fazer. Mas nós precisamos ter esse cuidado, porque Uzá, ele era levita, e ele sabia da importância do zelo e respeito pela presença. Ele era a pessoa que deveria saber a forma certa de cuidar da presença do Senhor, que era a Arca da Aliança. Então, eu digo para você que títulos não identificam alguém que carrega a presença, mas sim os frutos. Porque muita gente pode dizer que carrega a presença, pode dizer que faz isso, que faz aquilo, mas o que vai mostrar se a presença realmente está sobre a vida dele, se ele zela pela presença, são os frutos que ele dará. Então, veja, que frutos, vamos pensar em nós, que frutos nós estamos dando. Que frutos da presença do Senhor nós estamos dando dentro do nosso lar. O fruto do Espírito Santo está fluindo sobre a nossa casa. Como está sendo o nosso comportamento? Como está sendo a nossa fala? Como estão os nossos filhos? Nas coisas pequenas nós precisamos ajustar a nossa casa. Sabe, eu me lembro que quando eu era solteira, na minha casa, nós éramos uma família cristã, mas não havia preocupação de se sentar na mesa quando ia comer. Só quando tinha alguma coisa especial ou que ia alguém, mas às vezes a gente sentava na sala, vendo televisão, comendo com prato na mão, e era assim. E aí, quando eu estava para casar, eu pensei, quando eu casar, eu só vou comer na mesa. E só vou tomar café na xícara. Porque lá em casa, às vezes, a gente tomava café no copo. Era até engraçado, porque antigamente a massa de tomate, extrato de tomate, era no copo. Aí minha mãe guardava aquele copo. Aí a gente usava aquele copo ali para tomar café. E eu pensei, não, mas eu não quero isso não. Quando eu casar, eu vou usar. Minha mãe tinha coisas lindas guardadas e ela não usava, gente, porque ela tinha medo de quebrar. Ela tinha medo de estragar. Ela guardava toalhas novas que ela ganhava, às vezes bordada com o nome dela, linda. Ela não usava, que ela ficava com pena. E tudo que era lindo ela guardava.
E quando eu casei, eu pensei, eu não vou guardar nada. Não vou guardar, não. Eu vou usar tudo. Se quebrar, se estragar, Deus vai dar dinheiro para a gente comprar outro. Não é? Porque a gente tem que valorizar a nossa casa, a nossa família. De repente você tem coisas lindas guardadas, tem uma toalha bonita para colocar na tua mesa, mas você não usa para a tua família. Você fala assim, não, isso aí é para visita. Quando vier a visita, a gente usa para não estragar. Só que a sua casa é que merece o melhor, gente. É claro que a visita merece o melhor. Só que aqueles que estão com você ali merecem o melhor. Então use o que você tem. Não importa se você não tem coisas caras, mas aquilo de bonito e de melhor que você tem, escolha um dia. Se não dá para fazer todos os dias, porque às vezes todos têm aquela correria, cada um tem o seu horário, mas escolha um dia. Na quinta-feira, dia 15, será o dia da família. Então, nós estamos sendo incentivados pelo pastor Marcelo, e eu incentivo você também, a separar um dia, e olha que quinta-feira é um dia corrido para mim, mas a gente vai ter que dar um jeito. Seja no café da manhã, no almoço, no café da tarde ou na janta. Você vai separar um horário, vai arrumar a mesa, não precisa se preocupar que tem que ser bonita igual essa. O importante é colocar aquilo de melhor que você tem na sua casa. Coloque aquilo de melhor que você tem, sente com a sua família, tira uma foto, poste lá nos stories do Instagram e marque a Igreja Batista Alameda. Você e a sua família, nesse dia da família. E no sábado, nós teremos uma caminhada da família. E eu convido também todas as famílias a caminharmos juntos, que essa caminhada está sendo feita pelo Ministério Wonders. Nós fazemos todos os meses, porém, nesse mês, nós faremos juntos com a nossa família. Então, tente levar a sua família, aquele que puder estar com você, às 9 horas, lá no Parque Pastora Meg. 9 horas no Parque Barigui, né? 9 horas lá no Parque Barigui, nós nos encontraremos ali, geralmente, próximo do Positivo, né? Daquele centro de exposições do Positivo, e vá com a sua família. Então, irmãos, aí eu casei e comecei a sentar na mesa. Hoje em dia eu nem sei comer com prato na mão, eu não sei. Porque desde que eu casei, eu criei esse costume. Quando os filhos vieram, vamos sentar na mesa, vamos comer. Nada de levar prato para o quarto, até porque faz sujeira, vem bicho, vem barata, e quem tem que limpar é a mãe, né? Então, a gente, já para evitar trabalho, ninguém vai com comida para o quarto. Comer aqui na cozinha ou na sala, mas na mesa, sentados à mesa. Porque a mesa é o lugar de cura. A mesa também é o lugar de zelar pela presença do Senhor. A mesa também é o lugar de falar das coisas de Deus, dos feitos de Deus. E quem ama a presença, valoriza, irmãos. Tem zelo e cuidado por ela. Quando você ama a presença, você valoriza ela dentro da sua casa, aonde você está. Não guarde o que você tem de melhor para a hora que vier uma visita, porque a sua família que precisa ter esse melhor. Se não der todos os dias que você puder, que você faça esse melhor, ou uma vez na semana, os dias que você conseguir, no momento que você conseguir, não deixe de fazer isso, dar o melhor para a sua casa, porque eles merecem esse tempo, esse respeito, esse amor, esse zelo. E também lembro da minha avó, que a minha avó também era assim. Ela guardava as melhores coisas e ela, antes de morrer, ela estava guardando dinheiro para colocar laje na casa dela, porque a casa dela era de telha. Então ela estava ali guardando aquele dinheiro para colocar a laje. E aí ela comprava roupa de cama, de mesa, nova, guardava para usar quando fizesse a laje, que a casa estivesse reformada. Só que aí ela morreu antes de fazer a laje. E tudo ficou guardado ali novinho. Aí os filhos e netos aqui, cada um pegou uma coisa para guardar e ter como lembrança e poder usar também. Então veja que às vezes a gente valoriza as coisas e não valoriza as pessoas. E não valoriza a presença que está conosco todos os dias. Então valorize a presença e através da presença valorize as pessoas e não as coisas. Porque as coisas elas vão se acabar. Elas vão embora, Deus vai te dar outro. E você um dia também vai morrer.
E se você usar aqui na terra, tu não vai usar depois, porque lá no céu a gente não vai precisar nada disso, né? Glória a Deus, que a gente vai ter um corpo transformado e restaurado. E, irmãos, não tenha medo da presença. Apenas respeite, honre a presença do Senhor, porque Ele quer te abençoar, Ele quer curar a tua casa, Ele quer restaurar a vida dos seus filhos, Ele quer trazer união dentro do teu lar, Ele quer usar você, mãe, como instrumento de cura na vida dos seus filhos e dos seus netos. Você que ainda não é mãe, mas que é mãe espiritualmente, Ele quer te usar como instrumento de cura na vida de outras pessoas que você tem cuidado também. Mas você precisa zelar por essa presença, atrair a essa presença para a tua vida e para a tua casa. E o próximo ponto que a gente pode aprender: não se acostume com a presença. Quantas vezes a gente se acostuma com a presença e aquilo se torna tão normal? Eu acredito que o Uzá, ele estava tão acostumado com ter a arca ali 20 anos na casa dele, que ele já estava até... como se não valesse mais nada para ele. Porque todos os dias ele via aquela arca, a arca já estava ali e ele se acostumou com aquilo. Então não basta ter uma família cristã, é preciso honrar a presença de Deus nos nossos lares e nas nossas vidas. E não nos acostumarmos com essa presença. E Uzá estava tão acostumado com essa presença que ele se tornou irreverente. Ele foi irreverente com a presença do Senhor. Então, cuidado para não desvalorizar os mandamentos e as instruções do Senhor na sua vida e na sua família. Cuidado para não se esquecer dos mandamentos. Mas para a gente não se esquecer, a gente tem que se lembrar todos os dias. E não ficar tanto tempo sem ler a palavra, sem se lembrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado. De repente, eles ficaram tanto tempo sem falar dos feitos de Deus dentro de casa, que eles se esqueceram que a arca, que a presença estava ali. Gente, imagina, eu e você, vamos nos remeter ao passado, na nossa mente. Se a gente está lá no passado e sabe que a presença de Deus é a arca, todos os dias ia ter festa na casa da gente, porque a presença de Deus estava ali. Já que a arca representava essa presença, todo dia a gente ia ter festa, ia ter alegria, ia convidar pessoas para ir na nossa casa, ia ser celebração todos os dias, motivo de comemoração todos os dias. Mas Uzá não, ele se acostumou. Abinadab, Aiô, eles se acostumaram com aquela presença ali. Então a gente às vezes fica tanto tempo sem ler a palavra de Deus, que a gente se esquece dos ensinamentos, sabe? E você, quando você está sentado, seja na sala, seja na mesa, lendo a Bíblia, os seus filhos, o seu marido, os seus irmãos, a sua família, está vendo o teu exemplo ali. Às vezes a gente reclama que o filho não gosta de ler, mas será que o filho vê a gente lendo? Será que o filho vê você orando, você lendo a palavra? Porque esse exemplo é que faz a diferença. Não adianta só você falar, vai lá para o quarto orar, vai lá para o quarto ler a Bíblia. Mas ele tem que ver você fazendo. Para que ele não se acostume também com a vida cristã. Não se acostume que tudo é normal. Não se acostume com a presença de Deus. Mas não, que todos os dias, você como mãe, você como pai, você como família de Deus, aonde você estiver, você busque intensamente a presença como se fosse o último dia da tua vida. Porque essa, irmãos, é a resposta para a transformação da nossa casa e da nossa família. Eu poderia chegar e dizer aqui, vocês vão receber a bênção de Deus. Vamos sim. Mas a gente precisa zelar pela presença, atrair a presença do nosso lugar, na nossa casa, em obediência, em submissão àquilo que Ele tem nos ensinado, para que nós vejamos as bênçãos do Senhor fluindo sobre a nossa casa. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Dá um glória a Deus aí.
Hoje, a presença de Deus está nas nossas vidas. Nós precisamos meditar na palavra e lembrar dos ensinamentos, dos conselhos que a Bíblia nos mostra. Porque a gente se esquece, irmãos. A gente se esquece do que comeu ontem. Quem dirá esquecer do que está escrito na Bíblia? Porque hoje em dia a gente está com a mente fraca, não consegue guardar as coisas mais como a gente conseguia, porque tudo é fácil. Não precisa ler tanto como a gente lia, não precisa escrever tanto como a gente escrevia, e isso não vai estimulando a nossa mente. Então precisamos ler a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia toda, todo ano, junto com a sua casa, com a sua família. Faça um propósito de leitura da palavra de Deus. E dentro disso eu quero contar uma ilustração. É o seguinte, uma família convidou o pastor para almoçar na casa deles. E o pastor chegou lá com a mesa bonita, arrumada, né? Porque tem gente que não, é o pastor que vai, na casa não tem a mesa arrumada, mas quando o pastor vai, aí arruma a mesa toda. Então o pastor chegou naquela casa, a mesa arrumada, o pastor sentou, conversou, e aí perguntou, vocês podem me emprestar uma Bíblia? E aí trouxeram uma Bíblia, deram para o pastor. Aí o pastor abriu a Bíblia, leu e tal, conversou sobre vários assuntos, comeram. Quando o pastor foi embora, a esposa falou assim, está faltando uma colher. Aqui não tem colher, mas faz de conta que é garfo. Está faltando uma colher aqui. O pastor levou a nossa colher. Mas por que o pastor roubou a nossa colher? Porque ninguém fala, o pastor levou sem querer. Vai falar que roubou, né? O pastor roubou a colher. Então, ficou ali. Não, por que o pastor levou e tal, mas não falaram, não perguntaram nada para o pastor. Aí passou-se um ano, chamaram o pastor de novo para ir lá na casa. E aí, quando o pastor chegou, qual foi a primeira coisa que perguntaram, que a esposa perguntou? Pastor, por que você levou a nossa colher quando você esteve aqui em casa? Aí ele falou assim, cadê a Bíblia? Cadê aquela Bíblia? Aí pegaram a Bíblia, deram para ele. Ele abriu a colher aqui. Ou seja, dentro desse tempo, ninguém leu aquela Bíblia, que estava sempre ali na estante, tirava a poeirinha por cima. Ninguém nem percebeu que tinha uma colher dentro da Bíblia. E às vezes a gente acha que abrir a Bíblia no Salmo 91 vai atrair a presença do Senhor. É bom abrir, mas tem que ler também. O mais importante é ler e declarar a palavra que está no Salmo 91. Não adianta só ficar a Bíblia aberta. É claro que também faz parte, né? Onde você trabalha, se você quer deixar uma Bíblia, para que todos vejam a tua fé, a fé que você professa. Mas mais importante do que ter aquela Bíblia aberta, pegando poeira, é você ler aquela Bíblia e saber o que está escrito naquela palavra, naquele livro que contém os ensinamentos que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. E muitas vezes a gente tem comportamentos errados, falas erradas, porque a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, que é o nosso guia de fé e prática. E a gente acaba ouvindo coisas por aí que muitas vezes podem ser faladas contrárias ao que realmente a Bíblia está ensinando, e a gente acredita. Mas quando você lê a palavra, você já aprende a filtrar aquilo que você ouve. E aí você começa a se criticar e pensar, não, isso não é o que a palavra diz. E você vai lá na Bíblia, vai conferir. Por quê? Porque tudo que nós precisamos saber está aqui na palavra de Deus. E o último ponto que nós podemos aprender é: mantenha um ambiente de adoração dentro do seu lar. Fale sobre as coisas de Deus na sua casa. Fale sobre o que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Sobre as experiências que você tem vivido. Ao sentar na mesa para comer, tira o celular da mesa. Porque esse negócio de celular vicia, gente. Estou falando por mim mesma, começar por mim. Tira o celular da mesa, porque senão, sem querer, quando você vê, você pegou e ninguém está conversando, está todo mundo olhando o celular, e se bobear, manda mensagem para o outro que está sentado do seu lado ali, pelo celular, mas não fala. Então, bota o celular em outro lugar, senta
para vocês comerem e o assunto vai surgir, porque assunto para falar das coisas de Deus é o que não falta. E eu acredito que Obed-Edom, a casa dele era diferenciada, porque ele falava dos feitos do Senhor dentro do seu lar. Ele ensinava aos seus filhos. Não fala sobre a esposa dele, porque muitas vezes a Bíblia não fala sobre as mulheres no passado, no Antigo Testamento, que era uma cultura que era mais de falar dos homens, mas com certeza uma mulher ali fazia diferença naquela casa. Se aquela família era abençoada, é porque tinha uma mãe, tinha uma esposa que fazia a diferença, que ensinava a palavra do Senhor para os seus filhos. E em 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que é isso? Tudo que você fizer, tudo é para fazer para a glória de Deus. Então comece a refletir agora. Aquele show que você vai, será que eu estou indo é para a glória de Deus? Aquele lugar em que você coloca os seus pés, será que você está indo para a glória de Deus? O que você está fazendo, as suas atitudes, as fotos que você está postando na internet, são para a glória de Deus? São para glorificar o nome de Deus? Não tem meio termo, é tudo que fizermos precisa ser para glorificar o nome de Deus, para a glória dele. E para concluir, eu quero dizer o seguinte, que a arca do Senhor ficou 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não relata sobre nada que tenha acontecido naquela casa durante esses 20 anos. E isso é curioso, porque, gente, 20 anos... Imagina, 20 anos, não é pouco tempo, é muito tempo. E a Bíblia não relata nada que tenha acontecido ali. Mas 3 meses em que ela ficou na casa de Obed-Edom, naquela família, ela abençoou aquela família. Abençoou tanto aquela família, os filhos, os netos, todos, que todos ficaram sabendo, porque eles estavam com medo da arca. E de repente todos ficaram sabendo que a bênção do Senhor estava naquela casa, porque a presença de Deus estava ali. Então eu creio que a bênção do Senhor está na sua casa e na minha casa, amém? Porque a presença do Senhor está na nossa casa. A presença do Senhor está na nossa mesa. A presença do Senhor está na nossa sala. Está na nossa cama onde nós dormimos. Está na nossa cozinha. Porque em tudo que você fizer na tua casa, seja lavando uma louça, fazendo uma comida, cuidando da mesa quando vocês forem comer, sentados à sala conversando, no quarto conversando, que seja para glorificar o nome do Senhor, atrair a presença do Senhor, e aí você verá frutos dentro da sua casa. E nós sempre temos alguma coisa para mudar, irmãos. Nós sempre temos alguma coisa para mudar na nossa casa. Nunca chegaremos um dia em que diremos: a minha família é perfeita. Não existe uma família perfeita, mas existe uma família que busca a presença do Senhor. Existe uma mãe que coloca os seus joelhos no chão e busca o Senhor de joelhos para que os seus filhos permaneçam de pé. Existe uma mãe que zela pela presença do Senhor dentro do seu lar. Existe um pai que zela pela presença do Senhor ao ensinar os seus filhos, ao ensinar sobre o amor de Deus, ao ler a palavra, ao orarem juntos. E Deus nos dá estratégias para cuidarmos da nossa casa. E a Bíblia diz que além de Obed-Edom ter sido tão abençoado por ter a presença na casa dele, depois ele se tornou porteiro. Provavelmente alguns dizem que pode ser que seja esse Obed-Edom ou não, mas vamos dizer que seja ele. Lá no livro de 1 Crônicas 15, 24 e 2 Crônicas 25, 24. E muitos acreditam que era esse Obed-Edom, que se tornou porteiro, um guardião do templo e dos utensílios sagrados. Então imagina, esse homem, ele foi tão abençoado na casa dele, que ele não queria mais sair de perto das coisas do Senhor. Ele não queria mais sair de perto da Arca da Aliança, dos utensílios sagrados, da adoração do Senhor. Então, irmãos, irmãs,
sejam tão incessantes pela presença do Senhor, a ponto de você não querer sair de perto dele, a ponto de você o tempo inteiro querer ele perto de você. Atraia ele e as bênçãos serão atraídas também sobre a tua casa. Deuteronômio 28:2 diz o seguinte: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então veja, basta ouvirmos a voz, obedecermos, zelarmos pela presença dele em nossas vidas e as bênçãos dele nos alcançarão. E nessa manhã eu pergunto a você, qual casa você deseja para a sua família? A casa de Abinadab, que ficou 20 anos com a presença do Senhor ali, mas nada aconteceu? Ou a casa de Obed-Edom, que por 3 meses recebeu a presença do Senhor e foram abençoados. Ele que era pobre pode ter se tornado rico, a sua família começou a gerar filhos, a sua família teve abundância em todas as áreas, porque as bênçãos alcançaram todas as áreas daquela casa, os seus filhos, os filhos de seus filhos e toda a sua geração. Somente o mover do Espírito Santo no seu lar poderá transformar a sua família. Então busque a presença do Senhor, ore. Quando está difícil, coloque o seu joelho no chão. Creia que você, através da tua oração, você está quebrando cadeias na tua casa. Você está atraindo a bênção do Senhor. Aquele filho está difícil, mas não desista dele. Continua orando, o Senhor está vendo a tua oração. Está difícil no casamento, mas não desista do teu casamento, porque o Senhor não desistiu de você. Então não desista daquilo que Ele te deu. Continue orando, buscando, e comece você a fazer diferença no teu casamento, na criação dos teus filhos. Não importa a idade que eles tenham, o Senhor te dará as estratégias certas para você agir dentro do teu lar, para você trazer o mover do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua família. Escolha hoje ter uma casa conhecida por ser cheia da presença e do amor de Deus, para fazer a diferença na vida de outras famílias, porque famílias curadas podem curar outras também. Se a minha família for curada, eu posso curar outras. E nós desejamos que Deus, que o Espírito Santo cure famílias aqui nessa manhã, para que essas famílias sejam transformadas, mudadas pela ação do Espírito Santo de Deus, porque Ele está na nossa casa, Ele está no nosso lar, amém? Vamos ficar de pé, para que a gente possa orar nessa hora e clamar ao Senhor pelas nossas vidas. Porque eu creio que o Senhor está mudando a nossa sorte. Ele está mudando a nossa casa. É tempo de posicionamento. É tempo de oração. É tempo de busca. É tempo de nos voltarmos para a presença dEle. É tempo de nos assentarmos à mesa. É tempo de nos assentarmos à sala com a nossa família. É tempo de orarmos juntos. É tempo de buscarmos a presença dEle em todo o tempo, para que vejamos os frutos das bênçãos do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Amém? Eu quero orar com você por isso. E depois eu quero convidar os nossos intercessores para virem aqui à frente. Os pastores também estarão orando por você. E nós vamos cantar novamente aquela música, a bênção. E nós vamos declarar a bênção sobre o nosso lar. Mas eu vou convidar que você venha aqui à frente com a sua família, para estar recebendo uma oração, para estar recebendo uma palavra profética sobre a tua casa. Vamos orar primeiro e depois nós vamos conduzir nesse momento. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo mover do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque temos visto a cada dia o Senhor levantar mães guerreiras, mães de oração, que têm atraído a Tua presença dentro do seu lar, que mesmo até sem saber, elas têm sido instrumentos do Senhor para trazer a cura dentro da sua casa. Obrigada, Jesus, porque nesse dia nós celebramos a vida dessas mulheres que vieram para transformar famílias, transformar lares, que o Senhor tem usado ventres para gerar filhos espirituais,
para gerar filhos também aqui nessa terra, Deus. Filhos que serão bênção, famílias que serão bênção do Senhor. Declaramos a tua bênção sobre nós, através da tua presença, através do teu agir dentro da nossa casa. Nos ajude, Deus, a voltarmos novamente para a mesa, a voltarmos novamente para as pequenas coisas em que farão com que a tua presença mova dentro da nossa casa e do nosso lar, e libere a tua bênção sobre cada família aqui representada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor por isso. Glória a Deus, glória a Deus. E eu convido você a vir com a sua família aqui à frente, porque os pastores estarão orando, profetizando por você, pela tua casa. Os nossos intercessores também estarão orando e profetizando sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Porque eu sei que hoje é o dia de mudar o nosso posicionamento e atrair a presença do Senhor e as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. É contigo.